Vamos dar continuidade ao nosso devocional, agora falando sobre o dom ministerial de profeta. Falamos no último vídeo sobre o dom ministerial de apóstolo. Agora, dando continuidade, vem os profetas. O texto para a base é o mesmo, Efésios capítulo 4, do versículo 11, que vai dizer assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outro para pastores e doutores. Na sequência que nós vemos ali primeiro o apóstolo, depois o profeta. Esta ordem não é por acaso, está assim escrito, porque sempre os apóstolos, quando iam abrir igrejas, eles sempre iam junto com os profetas. Ambos caminhavam juntos. Em Efésios capítulo 2, versículo 20, também no capítulo 3, versículo 5, vai nos dizer que os apóstolos caminhavam junto com os profetas. Por isso que um vem logo em seguida do outro, porque ambos na obra ministerial caminhavam juntos. O dom de profeta, ele foi dado por Deus, não só para a igreja primitiva, mas para a igreja atual, a igreja dos nossos dias. O profeta, diferentemente do sacerdote, o profeta, ele trazia de Deus para a igreja, ou seja, ele trazia revelações de Deus para a igreja, e diferente do sacerdote que trazia da igreja para Deus. Então, esta é a diferença entre profetas e sacerdotes. Um trazia de Deus para a igreja e outro da igreja para Deus. Os profetas, desde a sua criação, nunca foram pessoas bem recebidas, bem vistas, pois eles sempre confrontavam aqueles a quem a profecia era entregue, sempre levando uma mensagem de Deus, buscando arrependimento, buscando uma transformação, a mudança, buscando sempre trazer o ser humano de volta para Deus. Por isso, que suas mensagens, suas profecias, nunca eram bem vistas e nem sempre eram aceitas as suas profecias. Muito diferente do que nós vemos hoje quando se fala de profeta. Antes, as pessoas não gostavam de ouvir os profetas. Hoje, as pessoas estão correndo atrás de profetas para receber uma profecia, para saber quando vão ser abençoadas. Enfim, olha como mudou. Antigamente, os profetas eles não eram bem vistos. Hoje, as pessoas correm atrás de profecias para aumentar a sua autoestima, para querer descobrir o futuro. Enfim, nós vemos que mudou essa relação entre o homem e o profeta. Os profetas geralmente recebiam revelações que desvendavam o oculto, anunciavam juízo, enviavam conselhos e principalmente advertências divinas. Muitas dessas profecias vinham através de visões, através de sonhos ou da voz audível de Deus ao profeta. No período que abrange onde o reino foi dividido, ali nós vemos que muitos profetas, ao confrontarem tanto o reino do norte quanto o reino do sul, eles eram rejeitados, eles não eram aceitos, porque realmente o povo estava caminhando numa via contrária à vontade de Deus. E esses profetas eram enviados para que houvesse correção, para que eles pudessem se arrepender, pudessem abandonar a idolatria e voltar a adorar o único Deus. Muitos sofreram perseguições, açoites, foram presos, mortos, por causa das profecias que eles recebiam. Era dever dos profetas, tanto do Novo Testamento quanto do Antigo Testamento, desmascarar o pecado, proclamar a justiça e advertir do juízo vindouro. Essas eram as funções principais dos profetas. E por causa desta mensagem, eles fatalmente eram perseguidos, eram rejeitados, mortos, por causa da dura mensagem que eles tinham que entregar àqueles a quem Deus dirigia. Enquanto os apóstolos e evangelistas, eles levavam a mensagem ao povo não convertido, ou seja, eles espalhavam a mensagem a todos. Os profetas tinham como missão consolar, exortar, edificar o corpo, a igreja. Esta é uma grande diferença entre apóstolo e profeta. Apóstolo pregava o evangelho para todos, e os profetas traziam mensagens diretas de Deus às pessoas. Sempre houve uma grande preocupação em relação aos falsos profetas. Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, ele vai falar: acautelai-vos em relação aos falsos profetas. E ele nos ajuda a identificar os falsos dos verdadeiros profetas. Jesus diz
olhe para os seus frutos, porque a árvore boa dá fruto bom. Então, a maneira como nós temos de identificar um bom profeta de um falso profeta é através do seu caráter, através do seu fruto, através daquilo que a sua profecia vai produzir ou está produzindo. Não devemos jamais nos lançarmos de cabeça a qualquer profecia que nos é dada. É necessário que nós venhamos analisar, estudar, compará-la com a palavra de Deus, ver os frutos da vida do profeta ou da profecia que está sendo lançada, para depois sim de examinarmos e vermos que ela realmente é de Deus, crermos e nos lançarmos. Também não podemos injuriar um profeta de qualquer maneira, pois corremos o risco de pecar contra o Espírito Santo, ou seja, podemos atribuir a demônios ou a homens aquilo que é obra do Espírito Santo. Em Mateus 12, 33 ao 35, Jesus ele é acusado pelos fariseus de expulsar demônios por Beelzebul. Ali, Jesus diz que eles pecam contra o Espírito Santo, pois eles atribuem uma obra do Espírito a demônios. Então, nós cremos, então entendemos que o pecado contra o Espírito Santo é você negar a ação do Espírito, colocando esta em nome de outra pessoa. Cuidado! Os falsos profetas existem, mas nós temos que averiguar, estudar e não simplesmente blasfemarmos ou recusarmos. E nós devemos estudar, avaliar, antes de julgar, antes de falar a outros a respeito de um profeta, para que não venhamos cair no erro e cometermos o pecado contra o Espírito. Assim terminamos então esse devocional, onde falamos sobre o dom ministerial do profeta. Que Deus te abençoe. Estaremos agora falando no próximo sobre os evangelistas. Até lá, que Deus te abençoe.